A procissão dos fiéis, que nunca voltaram. Dizem que há caminhos que levam a Deus, e há caminhos que levam ao esquecimento, e aqueles que escolheram o caminho errado jamais voltaram para contar o que encontraram no fim da estrada. Esta é a história da procissão dos fiéis que nunca voltaram uma fé que não levou à salvação, mas à perdição eterna. E tudo começou com uma promessa, uma visão e um erro que custou caro demais. No pequeno vilarejo de Pedra Serena, as pessoas viviam sob a crença de que o milagre nunca abandonaria a cidade. Suas colheitas sempre foram abundantes, suas chuvas sempre caíam no tempo certo, e suas crianças raramente adoeciam, mas toda bênção parece cobrar um preço um dia. O padre Lourenço rezou durante a missa da manhã, e sua voz de repente se quebrou. Seus olhos olharam para o alto como se algo tivesse se revelado diante dele. Ele caiu de joelhos tremendo, como se tivesse recebido uma mensagem divina, e ao se levantar, disse que a Virgem havia falado com ele que em breve o próprio céu tocaria a terra e que os fiéis deveriam seguir em procissão até o Morro das Almas para receber o milagre pessoalmente. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Aqueles que ouviram a revelação sentiram seus corações queimar com fé, entusiasmo, esperança e medo. Ao mesmo tempo, a data foi marcada. A procissão sairia ao cair da noite, pois, segundo o padre, apenas os dignos que enfrentassem a escuridão alcançariam a luz, e assim, no dia determinado, quase toda a população se reuniu diante da igreja. Velas acesas, terços, nas mãos cânticos tímidos que ecoavam na noite fria e silenciosa. O padre Lourenço liderava a fila com um crucifixo nas mãos e um olhar que parecia perdido além do mundo, enquanto caminhavam rumo ao topo do morro. A estrada que levava ao Morro das Almas era antiga, estreita e cercada por mata fechada. Alguns dizem que aquele caminho já existia antes da própria vila e que jamais deveria ter sido tocado por pés humanos. Enquanto seguiam a procissão, começou a ouvir murmúrios vindos da mata, como se houvesse pessoas caminhando ao lado deles. Mas quando olhavam para os lados, viam apenas árvores e sombras que pareciam se mover sozinhas. O padre dizia que eram anjos abrindo passagem. Mas os mais sensíveis percebiam que não havia luz naqueles sons, apenas lamento. Quando chegaram na metade do trajeto, o padre começou a cantar uma melodia estranha que ninguém conhecia. Palavras que não pertenciam ao latim nem ao português. Uma língua morta que fazia o chão estremecer. Alguns fiéis pararam assustados, mas o padre ordenou que continuassem dizendo que quem abandonasse o caminho seria abandonado pelo céu naquele instante. A estrada atrás deles desapareceu como se nunca tivesse existido. A escuridão engoliu o caminho e não restou alternativa senão seguir adiante. No topo do morro havia um silêncio que fazia os ossos tremerem. As velas tremiam mesmo sem vento, e a lua parecia menor, como se tivesse medo de observar o que estava para acontecer. O padre Lourenço ergueu o crucifixo acima da cabeça e começou a rezar em voz alta, mas suas palavras se transformaram em gritos de dor. Ele caiu ao chão com convulsões e seus olhos se reviraram, revelando apenas o branco. Alguns tentaram ajudá-lo, mas recuaram ao ouvir um som que vinha das profundezas da terra, um gemido baixo, que parecia o suspiro de um gigante adormecido, acordando lentamente. Então o chão rachou bem diante da procissão, uma fissura larga e escura, como a boca de algo faminto, e do interior dela começou a soprar um vento gelado que apagou todas as velas de uma só vez, deixando apenas escuridão e respiração ofegante. O padre se levantou novamente, mas sua voz não era mais sua quando falou. Ela vinha profunda, como se ecoasse de dentro da terra. Ele declarou que o milagre estava ali, que todos deveriam se ajoelhar e aceitar a graça que lhes era oferecida. E assim muitos se ajoelharam sem pensar, movidos pela fé ou pelo terror.
Foi nesse momento que silhuetas começaram a surgir atrás do padre. Figuras humanas, magras demais, compridas demais, mas humanas o suficiente para enganar olhos desesperados. Seus rostos não tinham olhos nem boca, apenas a sugestão de feições gravadas na pele, como se tivessem sido moldados e esquecidos. Metade das pessoas tentou fugir, mas encontrou apenas o nada atrás de si. A estrada havia desaparecido para sempre, como se nunca tivesse sido construída em primeiro lugar. Os que permaneceram ajoelhados foram puxados lentamente em direção à rachadura, arrastados, como se a terra estivesse respirando e sugando o ar de dentro deles. Os que correram foram engolidos pela floresta. Suas vozes foram ouvidas, ecoando por minutos até desaparecerem completamente. O padre Lourenço ria, como se algo o tivesse libertado de uma prisão invisível. Suas mãos se esticaram para o céu, mas tudo em seu corpo apontava para baixo. Quando a madrugada chegou, os que tinham ficado na vila perceberam que ninguém voltaria. Homens subiram ao morro para procurar por sobreviventes, mas nada encontraram, nem velas, nem pegadas, nem restos de roupas. A terra estava limpa, lisa, como se tivesse engolido tudo e todos de um único gole. E no centro onde antes estava, o padre, havia apenas um símbolo queimado no chão. Um círculo cercado por 4 cruzes, viradas de cabeça para baixo, como se tivessem apontado para o inferno. Desde aquela noite, a igreja de Pedra Serena foi abandonada. As portas permaneceram fechadas e pássaros se recusam a pousar nela a cada ano. No mesmo dia da procissão, uma névoa densa desce do Morro das Almas e engole a vila inteira. Quem respira esse ar jura ouvir passos vindo da estrada, que não existe mais passos de pessoas que procuram o caminho de volta, mesmo sem corpo, mesmo sem esperança. Nos arquivos da diocese, o caso foi registrado como desaparecimento coletivo, mas os moradores mais antigos sabem a verdade. Eles dizem que os fiéis ainda caminham em círculo, eternamente presos na noite em que acreditaram ter encontrado o céu. Eles seguem andando em procissão, mas ninguém pode vê-los, a não ser que esteja destinado a se juntar a eles. Alguns viajantes noturnos afirmam ter visto uma fila longa de luzes distantes, subindo o morro, velas que parecem se mover por vontade própria. E se você seguir essas luzes, será tarde demais para retornar. A lição deixada por essa história é dura a fé. Pode salvar, mas também pode condenar, e às vezes o maior erro de um coração devoto é acreditar sem questionar, pois há vozes que se apresentam como divinas, mas pertencem ao abismo, e quando elas chamam, você caminha sorrindo para sua própria ruína. Obrigado por assistir Crônicas de Outro Mundo. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Voltaremos em breve com mais mistérios que caminham entre a fé e o medo. Até o próximo encontro, e cuidado com os caminhos que levam a lugar nenhum.